Você sabe qual tipo de mensagem que existe para a igreja no livro de Ester? Você sabe quais são os processos de trabalho de Deus para livrar o seu povo, revelado no livro de Ester? Você sabe trazer para os dias de hoje as aplicações das lições espirituais contidas no livro de Ester? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, a ACAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 6, que tem como tema o livro de Ester. Nós temos todo esse trimestre baseado em dois livros, o livro de Ruth e o livro de Ester. Nós finalizamos, da lição 1 até a lição 5, o estudo sobre o livro de Ruth, que a grosso modo é um livro que nos ensina principalmente acerca da graça do Senhor, da sua misericórdia e da lei da semeadura, a recompensa de Deus para aqueles que plantam a sua fé no Senhor. E nós vamos aprender agora sobre o livro de Ester. Ester é um livro sensacional. Ester, o grande desejo de Deus é fazer com que o seu povo se relacione intimamente com ele, de maneira que o seu povo sinta. Deus deseja que os seus filhos tenham um relacionamento pessoal, de maneira que cada um sinta Deus. É tanto que de Adão até Moisés passou-se aproximadamente 2.600 anos e não tinha Bíblia, não tinha nada escrito. Moisés começou em 1444 aproximadamente. É claro que o livro de Jó foi escrito por primeiro, já existia, mas para o povo de Deus, como uma norma, como regra, não tinha mandamentos, ensinamentos. E o povo, de Adão até Moisés, passou-se em torno de 2.600 anos, o povo servia a Deus o sentindo. Não tinha informação para conhecer a Deus por meio de uma informação. E o povo se relacionava, conhecia a Deus por relacionamento. E o livro de Ester expressa exatamente essa verdade, porque é o livro que não apresenta em nenhuma vez o nome Deus. E por que, pastor Rodrigo? Porque Deus, ele é muito mais que uma informação. Deus, ele quer ser sentido e não apenas informado. Então o livro de Ester revela o quanto Deus deseja que o seu povo o conheça por experiência e não simplesmente por saber através de uma informação escrita. Não há necessidade de aparecer o nome de Deus ali, justamente porque Deus deseja que o seu povo se relacione pessoalmente com ele. Deus é sentir muito mais do que apenas ouvir uma informação acerca dele. E o livro de Ester revela essas verdades. A partir de agora, nós temos aí 8 lições. As primeiras 4 lições vai trazer o trabalhar de Deus, a provisão de Deus. O livro, apesar de não aparecer o nome de Deus, aparece o trabalhar de Deus, aparece a provisão de Deus. Aparece, nós sentimos a mão, a soberania de Deus e o controle de Deus na história. E nós vamos ver que as próximas 4 lições agora vai mostrar o trabalhar de Deus para elevar Ester como rainha, né, depondo ou tirando Vasti, toda aquela situação, né, aquele conselho, começando lá no conselho de Memucã. E aí a gente vai ver a elevação de Ester. Lembrando que Ester, ela representa o povo de Deus em sua totalidade, tanto os judeus, tanto Israel como a igreja. Porque o povo de Deus é um só, na verdade. Mas esse mesmo povo vive situações diferentes. Tem Israel e tem a igreja. É o mesmo povo. Paulo diz, de ambos fez um. Né? De todos os povos, de ambos fez um, em Cristo. Só que Ester, ela tem essa duplicidade de revelação. Num primeiro momento, ela é Hadassah, que representa Israel, e num segundo momento, ela é Ester, que representa a igreja.
E justamente Esther estava num contexto pagão. E a igreja hoje vive num contexto pagão. Então o livro é sensacional. Então redobra a tua atenção aí, anote isso. Esther, ela representa todo o povo de Deus em duas situações. Num primeiro momento se refere a Israel, que ela surge na história como Radassa, né? O texto fala, o nome dela é Radassa, ela é judia, que representa Israel, e depois ela passa a se chamar Esther, que já aponta para a igreja. E lembrando que nas primeiras 4 lições a partir de agora, o trabalhar de Deus para elevar ela a rainha e também promover todo aquele enredo ali, porque o livro de Esther também ele é um drama, nós vamos aprender aqui hoje na lição, ele é um drama. Todo aquele enredo de conspiração contra o povo de Deus. E depois, da lição 6 a 9, tem todo esse trabalhar. Enquanto que Deus está trabalhando de um lado, nós percebemos o inimigo trabalhando de outro lado. Deus ali trabalhando para elevar Esther a rainha e Amã ali, os inimigos conspirando para perseguir o povo de Deus. Depois da lição 10 até a lição 13, aí todo o processo de livramento. Aí vem todo o trabalhar de Deus em favor do seu povo. Todo esse processo de livramento são 4 lições que a gente vai ver o plano de livramento, a humilhação de Amã, a honra de Mardoqueu, o banquete de Esther, a denúncia e livramento, todo esse trabalho, Esther, a portadora das boas novas, e nós vamos se deleitar na vitória que Deus dá ao seu povo. E isso vai trazer muitas lições para nós, viu? A gente sofre perseguições nesse mundo, a gente é vítima de um enredo diabólico tentando armar muitas ciladas para a igreja, mas tem um Deus que está no controle, está trabalhando, e no final nós somos o único povo da face dessa terra que podemos dizer com segurança: nós com Jesus Cristo teremos um final feliz. Com Jesus o final sempre será feliz, né? Diferente das coisas do mundo aí, né? É tipo o filme do Titanic, né? Eles lutam para sobreviver e no final, o final é triste. O protagonista lá acaba morrendo. Mas com Jesus não. Com Jesus o final será maravilhoso. Então, só para te dar esse norte, as próximas 4 lições a partir de agora vai mostrar todo o trabalhar de Deus de um lado e lamentavelmente o trabalhar da oposição do outro lado. E depois, isso da 6 a 9. E depois da 10 a 13, todo o livramento de Deus, as bênçãos de Deus para o seu povo. Vamos fazer a nossa oração? Se você já gostou dessa introdução, por favor, eu te peço o teu like positivo agora e se inscreva no canal. Muitos irmãos assistem aqui a aula e não se inscrevem no canal e nos ajuda e muito para os nossos projetos. Então eu, irmão em Cristo, eu estou te pedindo, não te custa nada você se inscrever no canal. Então não se esqueça, se inscreva agora no canal, tá? Deixa o like positivo para que o YouTube recomende essa lição e nós com esse projeto de evangelizar na internet contamos com a tua ajuda. É só isso que eu te peço, o teu like e você se inscrever no nosso canal. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Encerramos os estudos do livro de Ruth e vamos iniciar os estudos do livro de Esther. Nos ilumina, nos dá graça nesta jornada e abençoe cada filho teu, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos desde agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho uma notícia boa para dar para os irmãos. Eu estava buscando ao Senhor e o Senhor falou comigo: meu filho, avise os meus filhos na internet que eu quero operar milagres na vida deles através das orações. Então eu quero anunciar a você que no final desta aula, eu vou fazer uma oração de gratidão e vou fazer uma ministração de bênção, de milagres sobre a tua vida. Pessoas serão curadas, portas irão se abrir, vidas serão renovadas, provisões e prosperidade de Deus se manifestarão na vida dos irmãos. A cada lição, no final da lição, eu farei uma ministração especial para acontecer milagres. Eu creio no que Deus falou comigo.
Nós vamos provar o poder da oração através da comunhão do povo de Deus. A oração não tem limites. Eu até escrevi um hino sobre isso que fala: a oração é uma chave de grande poder. Não tem porta que ela não abre. Tudo ela remove e faz acontecer. A oração, sentado de joelho ou de pé, de qualquer jeito ela resolve. É só orar a Cristo e orar com fé. No final de cada lição, eu, pastor Rodrigo Gomes, seguindo uma orientação do Espírito Santo, irei ministrar uma oração de milagres. E muitas pessoas no Brasil, principalmente pessoas com enfermidades e doenças. O Senhor mostrou para mim, eu sei quando Deus fala comigo. E nós vamos ouvir testemunhos aqui. Pessoas serão curadas através dessas orações, porque eu creio que o Senhor Jesus é o mesmo. Ainda faz milagres na vida de quem crê. Então, fique conosco até o final e nós vamos aqui aprender e também receber milagres da parte do Senhor Jesus. Nós temos aqui, eu quero mandar um abraço para a irmã Leia Borges. A irmã Leia Borges, ela fez um comentário sensacional aqui, ela é assinante da Catflix. E também a irmã Isabel de França fizeram comentários maravilhosos aqui. O que é a Catflix, pastor Rodrigo? A Catflix é um ambiente sensacional com inúmeros cursos. Curso de oratória, você quer aprender a falar em público? Quer aprender a fazer uma mensagem textual, uma mensagem temática, uma mensagem expositiva? Você quer aprender o significado do porquê o ser humano fala? Quer conhecer o poder das palavras? Quer aprender tudo o que precisa sobre retórica e oratória? Está ali, esse curso é bônus, está ali gratuitamente para quem assinar a Catflix. Como assim um bônus, pastor Rodrigo? A Catflix é um plano anual, é uma assinatura de apenas R$ 29,78 por mês. Ali você adquire a Catflix, você vai fazer o curso básico de teologia, curso médio de teologia e o bacharel de teologia. Os três reconhecidos pela CGADB com certificado. Adquirindo a Catflix, além de você fazer os três cursos, básico, médio e bacharel, você vai ganhar ali curso de oratória, os slides da EBD dos jovens, os slides da EBD dos adultos, você vai ganhar curso de capacitação para professores da escola dominical, você vai ganhar curso para família, para casais, para aprender a fazer uma mensagem textual. Você vai ter acesso a todos os subsídios gratuitos que tem ali. Então a Catflix é uma plataforma, é como a Netflix, só que a Netflix é entretenimento e a Catflix é crescimento e também aperfeiçoamento, capacitação, treinamento. E lembrando que todos que adquirem, assinam a Catflix, tudo ali tem certificado reconhecido pela CGADB, que certifica o teu ministério. E eu estarei sempre postando, subindo conteúdos novos ali. Assinou a Catflix, são mais, eu estava fazendo a conta ali, são mais de 200 videoaulas que tem ali, são mais de 2.000 slides de estudo que tem ali. Então você quer crescer no teu ministério? Quer se aperfeiçoar? 12 parcelas de R$ 29,78 por mês. O que você faz com R$ 29 por mês? Gasta em várias coisas que não edificam, né? Então, assine a Catflix. Pastor, eu não tenho cartão de crédito. Posso fazer mensal, com o Pix, ou pagar o boleto mensalmente? Pode. Aumenta um pouquinho, fica R$ 39,90. Para quem não tem cartão de crédito, quer pagar com Pix mensal, pode também. Mas aumenta um pouquinho, fica R$ 39,90. Se você pegar o cartão de crédito aí do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu vizinho, do irmão na igreja, faça no cartão em 12 vezes, que você faz assinatura anual, R$ 29,78 por mês. E a irmã Leia Borges, ela fala aqui, eu sou assinante da Catflix e também estão nos apoiando. E a irmã Rosineide, lá de Luisiana, Goiás, ela é assinante também da Catflix, dos slides. Escute o comentário, veja agora, eu até faço questão de mostrar o comentário da irmã Rosineide, ela é assinante da Catflix. Boa tarde, a paz do Senhor. Meu nome é Rosineide, eu moro no entorno de Brasília, cidade de Luisiana, Goiás. Eu sou membro da Assembleia de Deus Aliança Missionária. Eu sou professora de escola dominical e também, pela graça do nosso Senhor, sou líder de missões. E eu encontrei o pastor Rodrigo, por acaso, no YouTube.
Comecei a assistir as aulas, os vídeos dele, gostei demais, comprei os slides, fiz assinatura anual. Depois disso, as minhas aulas na escola dominical mudaram muito para melhor, se tornaram mais didáticas, mais eficientes. Eu fui realmente muito abençoada com os materiais do Pastor Rodrigo. Sou muito grata a Deus pelo Pastor Rodrigo. E agora com a Catflix, melhor ainda. Comprei assinatura também anual, ganhei vários bônus, os cursos que era o meu sonho fazer, curso de teologia, o básico, que eu tinha começado a fazer há algum tempo, mas não tinha terminado, e o básico, o médio e o avançado, que para mim não passava de um sonho, porque eu não tinha acesso nem financeiramente e nem participar numa sala de aula para fazer esses cursos. Agora, a partir dessa assinatura que eu fiz com a Catflix, eu tive acesso a todos esses materiais do Pastor Rodrigo. São materiais de alta qualidade, excelentes, didáticos, uma profundidade extraordinária de conhecimento bíblico. São materiais que todo servo de Deus deveria adquirir, principalmente se tiver numa área de ensino, na igreja, tiver um cargo no ensino, e para pregar, estudo. Eu ganhei bônus de ensino sobre casais, ensino sobre missões, que é a minha área. São livro do pastor que eu ganhei também, tudo de bônus por eu fazer assinatura. Então, o material do Pastor Rodrigo é algo de Deus mesmo. Eu agradeço ao meu Deus por ter. Eu acredito que foi o Senhor que me direcionou para eu encontrar com o Pastor Rodrigo nas redes sociais. Porque a partir disso eu tive acesso a algo muito profundo para a minha chamada. Eu sou muito grata ao Senhor que me abençoou para encontrar o Pastor Rodrigo. Sou grata a Deus pelo Pastor Rodrigo. Oro pelo Pastor Rodrigo sempre. E os irmãos que ainda não adquiriram, não perca tempo. São materiais valiosos e por um precinho que todo mundo consegue comprar. Materiais que antes a gente não tinha como, eu mesmo não tinha como adquirir. E hoje eu sou muito feliz, faço parte da Catflix também. Fiz curso de mentoria com o Pastor Rodrigo, fiz curso de professor de escola dominical, estou fazendo agora os cursos do meu sonho. E os slides é algo espetacular, é didático. A didática que ele coloca ali é algo incrível para a gente passar para os nossos alunos, conhecimento para a gente que ensina mais ainda, e para passar para os alunos, é de Deus. Que nosso Deus abençoe, Pastor Rodrigo, que o Senhor continue assim, nessa força, com esse coração enorme, para abençoar o povo de Deus que não tem acesso a um conhecimento tão profundo. Amém? Estão vendo, irmãos? É barato, Deus falou comigo, dê condições para o meu povo acessar um ensinamento teológico de qualidade, mas com baixo custo, para que todos tenham condições de aprender a palavra de Deus com qualidade. Então, nosso intuito aqui não é explorar ninguém, mas é ajudar o povo de Deus, lembrando que nós revertemos aqui os recursos para a obra missionária. Hoje nós temos um projeto no Paraguai, sustentamos uma família lá, e temos também crianças na África que estamos ali sustentando, e quero ampliar, quero ter um projeto no Haiti, quero ter um projeto na Índia. Os irmãos me ajudem em oração. Vamos lá, meus irmãos, eu agradeço aí a compreensão dos irmãos. Esse aqui é um trabalho, a gente vive desse ministério. Louvo a Deus pelas dezenas, na verdade centenas. A videoaula 4 mesmo, acho que passou de 400 comentários. E todos os irmãos falando: pastor, apoiamos o seu trabalho, não se preocupe, divulgue o seu trabalho, não esquenta a cabeça. E como eu disse, né, é um vídeo gratuito que a gente disponibiliza aqui para os irmãos. E se você não tem, a gente respeita, né? Cada um tem um temperamento. Ah, pastor, não tenho paciência para ficar ouvindo essas coisas e tal. Adianta o vídeo. Tá na tua liberdade aí, pegar o teu dedinho santo, coloca na barrinha ali. Ah, eu vou adiantar isso aqui para ver o horário que o pastor começa a entrar na lição, que eu já quero entrar direto na lição. Pronto.
Tranquilo. Não precisa ninguém se estressar, ok? O livro de Esther, nós temos o nosso texto áureo. Lembrando que lá na Catflix tem tudo, tá? Tudo, é o pacote completo. Todos os cursos que o pastor Rodrigo tem, os slides, tudo está lá na Catflix. Então, aproveita. Texto áureo. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? Então, Esther 4:14. Verdade e prática, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que leve ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então, nos guiar, né? Então, nós vamos aprender no livro de Esther que tem um Deus no controle, que está guiando, que está no controle de tudo. Leitura bíblica em classe, Esther, capítulo 1, versículo 1 ao 9. E os objetivos da lição: apresentar a organização do livro de Esther, explorar o contexto histórico do livro de Esther e expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Essa primeira lição, ela é panorâmica. Tem aqui um contexto histórico, mas tem também um contexto didático. Como assim, pastor Rodrigo? É um contexto didático que a gente vai ver onde está inserido esse livro na Bíblia, em que categoria pertence, o tipo de linguagem, a construção das ideias desse livro, propósito, quantos versículos tem, quantos capítulos tem, ele é bem didático. Então essa primeira lição, ela é panorâmica, informativa e didática sobre o livro de Esther. A partir da lição de número 7, a gente começa a entrar nos acontecimentos e fatos do livro de Esther, ok? Questionário, que é o método de tempestade cerebral, são 5 perguntas. Qual a característica mais destacada do livro de Esther? Vamos aprender também aqui qual é o versículo-chave, tá, do livro de Esther. Quais as evidências da historicidade do livro de Esther? Vamos aprender por que é um livro histórico. Qual o contexto histórico de Esther em relação ao período pós-exílico? Nós vamos aprender informações riquíssimas aqui, que são históricas. Qual o principal propósito do livro de Esther? Que mensagem principal podemos extrair de Esther? Então, faça a pergunta no início da lição, os alunos vão ficar procurando a resposta no decorrer da lição, todos respondem juntos. Lembrando que nos slides aqui, o primeiro slide está sem as respostas, pode mostrar, todo mundo pesquisa, e o último tem as respostas para todos conferirem. Vamos lá, nesta lição daremos início aos estudos acerca do livro de Esther. O livro não contém alusões diretas acerca de Deus, ou do Deus da providência. E por quê? Como eu já falei no início, Deus é mais que uma informação. Deus não quer ser revelado e conhecido só por uma informação escrita, não. Deus quer ser sentido. E o livro de Esther revela essa verdade. Deus, ele quer se relacionar muito mais do que transmitir através de um escrito. Existe Deus. Porque uma mensagem recebida através de uma transmissão escrita, ela pode ser acreditada de forma lógica, no primeiro momento, mas se ficar só no âmbito do conhecimento intelectual, sem experiência pessoal, essa mesma informação que pode ser acreditada, ela pode ser desacreditada. É isso que eu quero que os irmãos entendam, que Deus é mais do que uma informação, ele quer ser sentido, porque uma informação, ela pode ser acreditada em dado momento, e pode ser desacreditada num segundo momento, num outro momento. Como assim, pastor Rodrigo? Se ficar só no âmbito do intelecto, recebi uma informação e eu não tive experiência com Deus. Eu não o senti. Eu não tive uma experiência sobrenatural de falar com Ele, Ele me responder, de receber da parte dEle uma ação milagrosa, sobrenatural. Eu não me relacionei, eu não conheço Deus. Se ficar só no receber uma informação sem conhecer a Deus, essa mesma informação, ela pode deixar de ser acreditada. É por isso que muita gente se desvia. Recebe a informação, não, Deus existe. Que bênção, Ele é bom, maravilhoso. O céu existe, está escrito. Eu quero ir para lá também. Tal. A mente vai recebendo a informação de forma intelectual, num sentido lógico. A mente, ela recebe informações, está ali. Mas a pessoa não tem experiência com Deus. Ela acreditou nessas informações e dependendo das situações que ela for a enfrentar,
uma adversidade, uma perca, uma desilusão, uma frustração, aquela informação que ela recebeu, ela pode deixar de acreditar. Céu? Um Deus que é bom? Se eu estou passando por tudo isso? Ah, existe então um céu bom nesse inferno dessa terra? A pessoa deixa de acreditar em tudo que a mente recebeu de informação. Então, por isso que eu digo, meus amados, o livro de Esther é a prova de que Deus, ele deseja que todos os seus filhos o sintam e não apenas saibam que ele existe através de uma informação escrita. Tipo, não, para mim crer que é Deus trabalhando nesse livro, ou eu tinha que ver um nome escrito ali, que daí a minha mente vê a informação, beleza, está escrito ali. Não, irmãos, não precisa estar escrito. Deus quer ser sentido, tem que se relacionar com Deus. Essa é a mensagem que ele passa através do livro de Esther e o fato de não aparecer o nome de Deus escrito no livro de Esther. Então, para ficar bem claro, anote aí, Deus quer ser sentido. Muito mais do que ser revelado através de uma informação escrita. E é por isso que não aparece o nome de Deus no livro de Esther. Pegou aí? Pastor, gostei dessa revelação. Então, deixa o like. Você que ainda não deixou um like nesse vídeo, não se inscreveu, por favor, nos ajuda. Vamos lá, a organização do livro. Agora redobra a tua atenção. Isso aqui é uma visão didática, tá? Histórica e didática. Vamos lá. A categorização de Esther. Letra A e letra B. Na Bíblia hebraica, o livro de Esther se encontra na categoria dos 11 escritos. Mais especificamente entre os 5 escritos curtos. Na Bíblia hebraica, que não é o nosso interesse aqui, ficar se aprofundando em conhecimento da Bíblia hebraica ou judaico, mas na Bíblia hebraica ela é dividida, o Antigo Testamento, a Bíblia, né? O Antigo Testamento, no Novo Testamento eles nem têm. Em 3 seções, em uma das seções tem os escritos. 11 livros que é considerado os escritos. E ali tem livro histórico, etc. Mas tem ali, desses 11, tem 5 que são os escritos curtos. A lição até traz um nome aqui. Os livros curtos. E esses livros curtos aparece o livro de Esther, que são lidos em festas, principalmente o Purim, né? Vamos aprender hoje aqui o significado da palavra Purim. A lição ela trouxe aqui a ideia central do significado, mas eu vou trazer aqui a etimologia mesmo, a raiz, para você entender, né? Mas, só para você entender, na Bíblia hebraica aparece entre os escritos, especificamente entre os 5 escritos curtos. Letra B. Na Bíblia cristã, é o último livro da categoria dos históricos do Antigo Testamento. E mais precisamente o 17º livro do Antigo Testamento e se encontra antes do livro de Jó. Então cada vez que você abra lá no livro de Esther, de Gênesis até Esther, é o 17º. São 17 livros, de Gênesis até Esther. Esther está aqui na 17ª posição, antes do livro de Jó. Por quê? Os históricos são 12 livros históricos. Tem os 5 da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí começa os 12 de Josué para frente, de Josué até Esther, são 12 livros históricos. Então tem a lei, tem a história, aí vai vir a poesia, que já começa com Jó, e depois a profecia, que são mais 12 livros proféticos, né? E o que acontece? O livro de Esther, na Bíblia cristã, pertence à categoria dos livros históricos. É o 17º livro do Antigo Testamento, começando de Gênesis. Está na categoria dos históricos e antecede a categoria dos poéticos. Tá? Se alguém pedir, abra lá, Esther, está antes do livro de Jó. Então você já vai certinho ali, né? Porque o livro dos Salmos, lembrando, irmãos, olha aqui, ó, nossa campanha está de pé, viu? Eu estou sentindo assim que os irmãos estão muito devagar. Não, irmãos. Além de você me ajudar, é um pedido que eu te faço para se inscrever, eu quero te mandar essa Bíblia. Tem irmãos mandando ali as mensagens. Eu estou torcendo por vocês, viu? Por todos, na verdade. Mas os irmãos, eu quero ganhar essa Bíblia, eu quero ganhar essa Bíblia. Eu tenho 3 Bíblias para sortear para os irmãos aqui, quando nós chegarmos a 50 mil inscritos. Ah, pastor, vai demorar. Não demora, é só você me ajudar. Você que já está inscrito, traga mais 2. Meu filho, se inscreva aqui no canal do Pastor Rodrigo. Ô, fulana, se inscreva aqui, ó.
Se cada um trouxer mais 2, a gente chega a 50 mil bem rapidinho e eu vou mandar essa Bíblia aqui, vou sortear no vídeo de 50 mil para os irmãos. Mas se você pegar a Bíblia e abrir bem no meio, vou dar uma dica para vocês, tem gente que fica perdido, né? Não sabe achar os livros da Bíblia. Então abrir bem no meio, geralmente o meio da Bíblia, ele sai lá nos livros poéticos. Ou vai sair em Salmos, ou vai sair em Eclesiastes, ó, aqui saiu em Eclesiastes, ó. Aí tu volta um pouquinho, já tem Provérbios, Salmos, aí vai ter o livro de Jó, e antes do livro de Jó, você já encontra o livro de Esther, tá? Ó, tá antes do livro de Jó, tá aqui, ó. Jó capítulo 4, já tá aqui, ó. Esther, capítulo, são 10 capítulos, né? Então, Esther, perto do meio da Bíblia, tu abre assim, livros poéticos, volta um pouquinho, tá antes do livro de Jó. Fica facinho para você achar o livro de Esther, né? Vamos lá? Tem que conhecer a Bíblia, irmãos. Às vezes no curso de teologia, os alunos novos chegam ali, eu pego e digo assim, irmãos, vamos lá, o que está escrito lá no Salmo 151? E tem gente que fica, irmãos, e fica. Depois de tempo, alguém chega e diz, olha, pastor, o Salmo tem só 150. Eu procurei aqui, não achei o 151, mas não era nem de procurar, meu filho. Não era nem de procurar, tem que conhecer essas coisas, tem que conhecer a Bíblia. Quantos capítulos tem os livros, onde é que estão os livros e assim por diante. Tá ok? Então, categorização do livro de Esther. Isso aqui é uma informação didática. Tá? Na Bíblia cristã, na categoria dos históricos, é o 17º livro do Antigo Testamento, antecede o livro poético de Jó. 2. Características literárias. Vamos lá, informação didática também. O livro é considerado histórico devido aos relatos envolvendo época, império, povos e eventos da época. Então, por isso que ele relata a história. Cada vez que você vê relato histórico, informação de um imperador, olha como é que ele começa. Para você categorizar ele como um livro histórico. Olha como que ele começa. Ele vai começar assim, ó. É só para você entender, né? Como é que a gente faz a interpretação? Ó, isso sucedeu nos dias de Assuero. Pô, quem foi Assuero? O imperador do Império Persa, né? Medo persa, né? Fizeram uma junção. Apesar que o assunto aqui não é se aprofundar em história, mas de forma resumida para você entender, nos dias de Assuero. Quando isso? Aproximadamente lá no século V a.C. Para você se situar. Então ele vai contando aqui, já vai relatando Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Ó, época, império, geografia, né? Sobre 127 províncias. Poxa, é muita informação num versículo só. Então ele entra aqui na classe de livro histórico, conforme Esther 1 e 2. Letra B. O livro tem 10 capítulos, 167 versículos. Eu trouxe aqui, irmãos, da Bíblia protestante, tá? Existem algumas traduções no mundo, e principalmente uma latina, que o livro tem mais de 200 versículos, porque tem um acréscimo em grego. Tá? Então, não quero aqui criar polêmica, vai ter gente, não, mas daí é outra história. Nós vamos falar aqui da Bíblia protestante, ok? A Bíblia protestante, que é o que interessa para nós. 167 versículos. O versículo-chave, anote aí, está lá em Esther 4 e 14. O que diz, pastor? Esther 4 e 14. Está aqui no início da lição, texto áureo. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá. Essa certeza que Mardoqueu tinha, que existe alguém que está acompanhando, existe alguém que está vendo, e existe alguém que está cuidando, e existe alguém que vai ajudar. Nós temos a certeza disso, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se você não fizer a tua parte, Esther, vai vir socorro. Mas também você vai pagar o preço, porque foi omissa, não teve fé. Então, o texto áureo aqui é o versículo-chave de todo o livro. E a gente pode traduzir da seguinte forma, escreva aí. Crer no Deus da provisão.
Ele provê o livramento, Ele provê o socorro. Crer num Deus soberano que controla todas as coisas. Deus está no controle, não perdeu o controle de nada. Então essa é a tônica do livro de Esther. Escreva aí. Deus não perdeu o controle de nada. E, em especial, protege o seu povo. Então, o povo de Deus, não se desespere. Deus está no controle. Então, tem mais informação aqui. Ó. O livro é dividido em 5 partes, que são, anote aí. Primeira parte, Esther se torna rainha. Está lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Aliás, do versículo 1 até o capítulo 2. E aí, capítulo 2, versículo 23. Ou seja, do versículo 1 até o versículo 23 do capítulo 2, Deus levanta Esther para se tornar rainha. Segunda parte, Amã trama destruir os judeus. No capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 5. E lá até o versículo 14 do capítulo 5. Então, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14 do capítulo 5, Amã trama destruir os judeus. Terceira parte, Amã é denunciado e morto. Deus está no controle. Capítulo 6 até o versículo 10 do capítulo 7. Quarta parte, os inimigos dos judeus são destruídos. Está vendo? Que Deus está no controle? Capítulo 8 até o versículo 19 do capítulo 9. Quinta parte, a instituição da festa do Purim, que vem do hebraico pur, que significa pedaço. Eu vou explicar para você o que é isso. O sentido da palavra não é pedaço do que Deus fez ali, tá? É lançar sorte, mas é que eles lançavam sorte com pedaços de algumas coisas que ninguém tem certeza. Por exemplo, entre Israel havia o Urim e o Tumim, que acredita-se alguns rabinos mais antigos de Israel que poderia ser 2 pedras com lados com cores diferentes. Um lado branco, 2 peças com lado branco, e a parte de baixo 2 pedras, com lado preto. Aí acredita-se que possivelmente poderia ser dessa forma. Ele jogava as pedras para cima, o Urim e o Tumim. Se caísse os 2 lados branco, é para fazer. Se caísse os 2 lados preto, não faz. Se caísse um lado branco e outro preto, espera. Era assim. E por que eles faziam isso, pastor Rodrigo? Por que Deus permitiu isso? Isso aí não era superstição, amuleto e coisas assim? É que no Antigo Testamento, eu já ensinei em lições passadas, não havia fé misturada com a obediência. Eles não eram espirituais, o Espírito Santo era dado por medida, então eles tinham que ver para crer. Então Deus permitiu essas coisas para eles verem e acreditar. E lá entre os persas tinha algumas coisas, pedaços, alguns acreditam que poderiam ser pedaços de placas, tecido, não se sabe. Eram pedaços de alguma coisa. E eles lançavam sorte com aqueles pedaços. Então, pur significa pedaço. E era um pedaço de alguma coisa que eles lançavam sortes. E aí lançaram sortes. E aí foi Amã, que fez essa trama, lançaram sortes ali contra os judeus. E Deus reverteu aquilo que para o inimigo era sorte deles. Deus reverteu e se tornou sorte para o seu povo. E aí eles... Depois Mardoqueu, que alguns até acreditam que possivelmente, ninguém tem certeza, Mardoqueu possa ter sido o autor do livro de Esther. Porque está na Bíblia, vou mostrar os versículos, ele sabia escrever, foi ele que escreveu cartas e mandou para todas as províncias, para que em torno de quase 1 milhão de judeus que tinha naquela época ali. Porque infelizmente vamos aprender aqui quando Deus deu a oportunidade, irmãos, daquele povo não passar por aquele aperto ali, porque passaram, alguns choraram lágrimas de sangue, porque saiu o decreto, todos os judeus serão mortos. Já pensou? Nós estamos aqui no Brasil, aí o Lula dá um decreto ali, ou o Alexandre de Moraes, atenção, todos os evangélicos serão mortos até
final de agosto. O que você ia fazer, irmão? Responde, pastor Rodrigo. Todos os evangélicos do Brasil, desde as crianças até os velhos, serão mortos, perseguidos, caçados e mortos. Pode matar do jeito que quiser. Enxergar um evangélico, atira na cabeça, passa a faca no pescoço, passa com o carro por cima. É para ser morto, todo mundo. De que jeito, não importa. Até final de agosto. Fecha tudo as fronteiras, não deixa ninguém fugir. O que tu ia fazer, irmão? Ser sincero. Pastor Rodrigo de Deus, não fale um negócio desse, homem, não assuste o povo. Olha, irmãos, nós vivemos num país que o escritor aos Hebreus diz, olha, vocês ainda não passaram perseguição de sangue. Então tem muita gente do povo de Deus que vai servir a Jesus até o arrebatamento sem passar essa perseguição de sangue. E eu creio que o Brasil é um dos lugares de refúgio da Bíblia, aonde haverá condições de servir a Deus livre do destruidor, sem essa perseguição, sem ser assassinado. Tá? Eu creio que o Brasil é um lugar de refúgio. Mas, na pior das hipóteses, se acontecesse um negócio desse no Brasil, que eu creio que quando aconteceu lá que a Amã decretou e o rei assinou, muita gente chorou, desesperado. Imagine, irmão, se fosse verdade mesmo, saísse um decreto desse. Mas, na pior das hipóteses, não se preocupe, irmão. Se caso sair um decreto desse que Deus permita, o Espírito Santo manifesta espírito de fortaleza em todos os corações daqueles que creem. E a força necessária para enfrentar o martírio será dada a todos que creem. Não se preocupe. Uma coragem sobrenatural para enfrentar a morte. Alguns teólogos até classificam como dom de martírio. Apesar de não ter clareza nisso, o espírito de fortaleza, a Bíblia fala que nós recebemos. E esse espírito de fortaleza está relacionado a essa coragem sobrenatural de enfrentar a morte, como nós temos o testemunho da história de milhares de cristãos que enfrentaram a morte e não recuaram. O que é isso? Fica a certeza para nós de que o Espírito Santo, se preciso for, ele dá a coragem necessária para enfrentar a morte. Então não se preocupe. Quanto mais dependente nós vivermos da ação de Deus, mais tranquilo viveremos num caso desse de perseguição. Mas ali foi difícil. Não tinha o Espírito Santo. Aqui que está o detalhe. Eles não tinham o Espírito Santo como nós temos. E aí vem um decreto desse, muitos choraram amargamente com medo de morrer, né? Mas, vou explicar algo mais à frente, Deus deu a chance de eles não passarem por esse aperto aqui. E eles não deram ouvido. Como assim, pastor Rodrigo? Vamos para frente. Vamos lá. Autoria e data. O livro é de autoria desconhecida e foi escrito por volta do ano 460 a.C. Letra B. Alguns pensam que Mardoqueu seja o autor, devido a ele saber escrever, conforme os textos de Esther, capítulo 9, do versículo 20 ao 23, que a Bíblia revela que Mardoqueu, ele escreveu cartas e mandou. Naquela época nem todo mundo sabia ler e escrever, irmãos. Alguns até acreditam, até saiu o filme, tem o filme Conquista de Reis, assista, Conquista de Reis. Alguns acreditam que o fato do imperador ter escolhido Esther é porque ela sabia ler e escrever. Porque ele passou, no filme eles colocam isso. Não foi apenas uma adaptação, existem alguns relatos históricos, comentários, que alguns interpretam que ela possivelmente poderia. E aí fizeram o filme. Ele passa assim, vê ela lendo, fazendo uma leitura. E chamou a atenção do imperador, porque muitos não sabiam ler e escrever naquela época. E uma rainha que soubesse ler e escrever faz todo sentido. Apesar de a beleza dela, né, chama muita atenção. O que mais chamou a atenção era a beleza. Foram escolhidas por causa disso, né, mulheres virgens e belas de todo o império. Mas é possível, pelo fato de Mardoqueu saber ler e escrever, é possível que ele tenha ensinado, porque era a cultura dos judeus. Ensinar desde pequenininho a ler e escrever. Por isso que são os povos mais sábios da terra. Em questão de conhecimento científico, eles são. Porque desde lá em Israel não tem analfabetos. O índice de analfabetismo em Israel é 0,0.
coisa que no Brasil tem milhares de pessoas analfabetas. Então, contudo, não se pode afirmar com certeza que tenha sido Mardoqueu o autor, ok? Eu trouxe aqui algo a mais, a lição não traz essa visão. Como eu disse, irmãos, eu não faço interpretação com inteligência artificial. Tem gente fazendo comentário de lição aí com inteligência artificial, misericórdia. Não, mas cada tópico eu faço leitura da Bíblia. Primeiro oro, né? Peço direção para Deus, faço leitura da Bíblia e a gente faz a interpretação dos textos e a gente traz aqui o que há de melhor interpretação, para os irmãos aprenderem mesmo. E ter um subsídio a mais, né? Não é só chegar e ler a lição. Ler a lição o aluno lê em casa. Ele quer uma explicação daquele tópico. E aqui, pelo slide, você explica o tópico. E fica assim, muito rico. Visão geral, o livro de Esther tem 10 capítulos e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. Parte 2, o contexto histórico. Vamos lá, mais informação, como eu disse, essa lição aqui ela é de cunho de bastante conhecimento histórico e didático. Vamos lá, o povo hebreu no exílio. Letra A e letra B. Sabemos que a história do livro de Esther acontece no período pós-exílio. Por que pós-exílio, pastor Rodrigo? Entre o primeiro e o segundo retorno. O rei Dário, o imperador, já tinha autorizado o povo voltar para Jerusalém nessa época. Já tinha voltado uma leva com Zorobabel. Depois, nós sabemos que foi em 3 levas, né? Zorobabel, Esdras, Neemias. Zorobabel reconstrói o templo. Se você fizer o curso básico, que é a base de teologia, a gente explica com detalhes isso. Zorobabel reconstrói o templo, Esdras reorganiza o culto e Neemias vai lá e restaura a proteção da cidade. Então, na primeira e segunda leva já tinha voltado ali alguns milhares de judeus, tá? Que a lição até comenta, eu gostei dessa informação, porque os alunos precisam receber essa informação mesmo. Mais de 1 milhão de judeus tinha em toda a província da antiga Babilônia, o Império Caldeu, o Império Persa, e aproximadamente, conforme a própria Bíblia registra, em torno de 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. E a promessa de Deus, vamos ver mais à frente, a promessa era que o povo ia ser curado das suas enfermidades, que era a idolatria, e o povo ia voltar. Deus queria que todos voltassem para ter paz. Que o próprio Deus fala, os meus planos, vou ler o texto para vocês aqui lá em Jeremias, são planos de paz para vocês. Irmão, toda a correção de Deus não é para jogar fora, é para recuperar. Então Deus estava levando o povo para o cativeiro, e o Jeremias fala, era o Senhor que ia levar eles para o cativeiro, para recuperar eles e depois eles tivessem paz. Era para todo mundo voltar, só que não voltaram, irmãos. E aqui fica até uma interrogaçãozinha. Muita gente que ficou ali na Pérsia, dali se espalharam para a Europa. Porque o que acontece, irmãos? Tinha uma ligação com a Europa. É tanto que a antiga Pérsia é o atual Irã. E quem fundou o Irã foram os arianos que vieram da Europa. A palavra Irã vem de Arian, povo livre. Os arianos, que Hitler dizia que era ariano, os arianos fundaram o Irã. Até anos atrás, Irã era chamado da terra dos arianos. E aí que se passou a chamar Irã. Mas é a antiga Pérsia. Então, como tinha ali uma ligação com a Europa, muitos europeus vieram para o atual Irã, por isso que o nome é Irã, terra dos arianos, mas muitos que estavam ali na Pérsia foram para a Europa também. E muitos foram para a Europa, e depois nós sabemos o que aconteceu com os judeus da Europa na Segunda Guerra. 6 milhões de judeus foram assassinados por Hitler. A mando de Hitler, né? Que depois teve o julgamento lá em Nuremberg, e muita gente foi condenada. Para quem não sabe, irmãos, tinha até uma mulher, uma nazista, uma alemã, o apelido dela era Cadela Açougueira, porque ela olhava assim, ela chegava assim nos lugares onde tinha as mulheres judias, escolhia as mais bonitas e ela deixava nua na frente de todo mundo, pegava um chicote e diz que sentia prazer, uma coisa do inferno mesmo, sentia prazer em ver os seios das judias sendo dilacerados. Ela foi apelidada de Cadela Açougueira e ela foi condenada lá em Nuremberg.
muito interessante, eu gosto muito desses relatos históricos assim, e foi condenada a ser enforcada, e ela era tão diabólica, irmãos, que quando ela foi ser enforcada, que o algoz foi colocar ali o capuz nela, ela não queria deixar colocar o capuz, e ele teve que bater nela, colocou o capuz, e ele relata que as últimas palavras dela, ao invés de ela dizer eu me arrependo, Deus me perdoe, porque já tinha conhecimento de Deus, inclusive teve alguns padres que apoiaram o Holocausto, ao invés de ela dizer me perdoe, eu estou arrependida, sabe o que ela falou? O algoz disse que as últimas palavras dela foi isso aqui: rápido! Termine com isso de uma vez. Sem nenhum arrependimento no coração. Coisa do inferno. Então os judeus sofreram muito, terrivelmente na Europa, e muitos vieram da Pérsia. Por quê? Porque Deus falou, voltem para Jerusalém, para ter paz. E a história relata que mais de 1 milhão de judeus que estavam ali, só em torno de 50 mil judeus voltaram. A maioria ficou na Pérsia. Tava bom, tava tranquilo, né? Temos regalias aqui, uma cidade mais bonita, melhor, natureza, mais oportunidade. Saíram da vontade perfeita de Deus. E é prejuízo para o crente, irmãos, para os filhos de Deus sair fora da vontade. Então vamos lá. Sabemos que a história ocorre, o livro de Esther, no período pós-exílio, entre o primeiro e o segundo retorno. É necessário analisar que nas 3 levas do exílio, vamos entender aqui o que levou o povo para o exílio. Primeira leva, 605, segunda leva, 597, terceira leva, 586, antes de Cristo. Essa leva é de Jerusalém para o cativeiro. É necessário analisar que nas 3 levas do exílio foram levados provavelmente mais de 10 mil judeus para a Babilônia. E esses 10 mil, irmãos, eu fiz uma conta rapidinha aqui. Por ano, se cada um dos judeus que estavam ali tivesse um filho, então a cada ano praticamente dobrava. Só de homens, foi em torno de 8 mil homens, que a Bíblia fala valentes, ferreiros, homens de guerra valentes, não só de guerra, nobres valentes. Então, você vai dobrando isso por ano. Então, passou um ano, 16 mil. 70 anos, ele passa de 1 milhão de pessoas. Tá? Até coloquei aqui, ó. Quer ver? Ó, 16 vezes 70. Então, quer ver? Ó, 16 mil vezes 70. 1 milhão 120 mil pessoas. Então, tinha lá 8 mil homens no próximo ano, se cada um tivesse um filho, né? Já dobrava 16 mil e assim vai dobrando. 70 anos, tinha mais de 1 milhão de judeus ali naquelas terras da Babilônia, o Império Caldeu e também o Império Persa. O que acontece? Num período de 70 anos de cativeiro, deixa eu colocar os textos aqui, irmãos, foram levados provavelmente mais de 10 mil judeus para a Babilônia. A referência está lá em 2 Reis 24:14. Num período de 70 anos, letra B, de cativeiro, onde é que está esses 70 anos, Rodrigo? Confere lá Jeremias 29:10. Você vai ver ali que era 70 anos. Possivelmente havia em torno de 1 milhão de judeus na região da Babilônia, onde concluímos que foi grande o livramento dos judeus através da intercessão de Mardoqueu e Esther. Tem mais isso aqui, ó. Esther, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Era para todos os judeus morrerem. Quantos iriam morrer aproximadamente? Mais de 1 milhão de judeus. Olha só o tamanho do livramento que Deus deu. Ali acontece 2 grandes bênçãos para o povo, irmãos. Uma eles receberam, a outras muitos não entenderam. Como assim? A bênção do livramento, que todo mundo ia morrer, os judeus, eles receberam. Deus cortou aquilo. E a outra bênção é que Deus falou, voltem para Jerusalém. E nem todos voltaram. A própria lição relata aqui que só em torno de 50 mil voltou. Mais de 900 mil judeus não quiseram voltar para Jerusalém. Como eu disse, havia essa ligação de Pérsia e Europa, muitos foram para a Europa. E lamentavelmente, até no curso médio de teologia e no avançado, eu mostro ali
as perseguições, os judeus, os tipos de judeus, né? E assim por diante, os judeus europeus, uma série de coisas. Então, o povo hebreu no exílio. Confere lá que você vai ver essas informações riquíssimas. Então, foi um grande livramento que o povo recebeu. E quantos receberam esse livramento, pastor Rodrigo? Mais de 1 milhão de judeus foram salvos do extermínio. Agora, o fim do exílio. Geralmente, letra A, geralmente quando Deus corrige é para aperfeiçoar os seus filhos. Confere lá Hebreus 12:6. E foi o que aconteceu com Israel através do cativeiro. Leia lá Jeremias capítulo 29, versículo 10, 11 e 14. O que Deus queria fazer com o seu povo? Corrigi-los, mas não para jogar fora, para recuperá-los. Israel, letra B, foi curado da idolatria. Confere Jeremias 30, versículo 17 e 22. Isso aqui é fundamental para você entender o contexto, irmãos. Que você vai ver que Deus curou eles, queria curar eles. E Deus cumpriu a sua palavra, fazendo o seu povo retornar para Jerusalém e ainda punindo os opressores do seu povo. Confere lá Jeremias 30 e 20. Mas eu vou ler algo importante para os irmãos aqui. Abra a Bíblia comigo aí, Jeremias 30, versículo 17 e 22. Jeremias 30, versículo 17 e 22. Olha o que diz. Jeremias 30, 17 e 22. O 17. Porque restaurarei a tua saúde. Era Deus falando com Israel. E sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Isso aqui se refere à idolatria de Israel. Pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião? Porque ninguém pergunta. É Sião, porque ninguém pergunta. Versículo 22. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Isso aqui Deus está falando, eu vou levar vocês para o cativeiro. Tá? Vamos ler lá Jeremias 29. Volte lá um pouquinho. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, olha a perfeita vontade de Deus, tornando-vos a trazer a este lugar. Então qual era a vontade de Deus, pastor Rodrigo? Levar para a Babilônia, curar eles da idolatria, que ali no capítulo 30, versículo 17 e 22, Deus fala, capítulo 30, versículo 17, porque restaurarei a tua saúde. Então esse era o propósito. Eu vos levarei, depois de 70 anos, a minha boa palavra, a minha boa vontade é que vocês voltem, lá, versículo 10, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eles iam voltar para Jerusalém e viver em paz em Jerusalém. Essa era a perfeita vontade de Deus. Versículo 14, e sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Deus não queria que ficasse ninguém lá, irmãos. Era para todo mundo voltar. E congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Essa era a perfeita vontade de Deus. Mas infelizmente, quando Deus usa Dário, Zorobabel volta, começa a voltar. Esdras foi, muitos foram. Neemias foi, muitos foram. Mas, irmãos, mais de 1 milhão de judeus. Quantos estão indo? Já foi aí uns... que a Bíblia dá testemunho. Já foi aí uns 40 mil. E vocês vão ficar? Não, aqui tá bom. Aqui tá maravilhoso. Vamos ficar. Ficaram, irmãos. Não voltaram para Jerusalém. E isso acabou lá na frente. Muitos judeus se espalhando para a Europa e depois pagaram um preço terrível nas mãos dos nazistas. Fim, né? 3. O pós-exílio. De acordo com as profecias dirigidas ao povo do cativeiro, a perfeita vontade do Senhor era que o povo voltasse para Jerusalém, conforme já foi lido ali Jeremias 30, versículo 3 e versículo 10.
Letra B. Mais de 1 milhão de judeus estavam no cativeiro, mas apenas 50 mil judeus aproximadamente decidiram voltar para Jerusalém. Onde é que está, Rodrigo? Que a Bíblia mostra esse número? Esdras, capítulo 2, versículo 64 e o versículo 65. Volta ali, não chega a dar 50 mil, né? Mas voltou ali aproximadamente 50 mil judeus e o restante não se tem notícia. Lamentável. Não cumpriram a perfeita vontade de Deus, que era eles serem sarados da idolatria e voltados para Jerusalém. Só voltou em torno de 50 mil. Lamentável. Visão geral, os fatos registrados no livro de Esther se passam na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Parte 3, para encerrar, propósito e mensagem. A providência divina. Deus havia provido o retorno de seu povo, mas devido a uma falsa estabilidade, olha aqui, ó, a maioria dos judeus decidiram permanecer no território pagão. Dessa forma, os que ficaram acabaram tendo que receber um grande livramento da parte de Deus, pois quase foram exterminados. Conforme Esther 3:13. O que aconteceu? O povo estava voltando. Voltou a primeira leva com Zorobabel, voltou a segunda leva com Esdras, muitos ficaram por ali. E Deus ainda até deu um sustinho neles, né? Permitiu tudo aquilo, saiu um decreto e todos os judeus vão morrer. Aí foram por oração, foram para o jejum, Deus usou Esther, receberam o livramento. Mas era para ter voltado. Se eles voltam com Zorobabel na primeira leva, voltam com Esdras na segunda leva, não iam passar aquele aperto desse decreto lá na Pérsia. Por que não voltaram? Uma falsa estabilidade. Não, terras boas, né? Tem que abandonar, eu já construí casa aqui, poxa, levei 70 anos para construir essa casa, agora tem que deixar tudo aqui e voltar a caminhar aí quantos quilômetros no deserto, vai saber lá se eu vou chegar vivo naquela terra. Não, Deus, eu tenho Deus no coração, vou ficar por aqui mesmo e estou tranquilo. Não voltaram, irmãos, que pena. Não tinha que ter essa visão. Não, eu estou com Deus no coração, não, vou ficar por aqui, não. Qual é a postura do Filho de Deus? Qual é a vontade do Senhor? A perfeita. A vontade do Senhor é essa. Então eu vou fazer. Sempre a vontade do Senhor será melhor para o Filho de Deus. Independente de qualquer circunstância. Não se iluda, viu? Eu tenho isso comigo desde quando aceitei Jesus. Por mais que as circunstâncias tenham uma boa aparência, mas se não é a vontade de Deus, não vai dar certo. Não fique. Vai dar problema lá na frente. E acabou dando problema, irmãos. Pastor Rodrigo, mas não deu problema porque Deus livrou e não morreu nenhum judeu. Mas ficaram ali, como eu disse, a história mostra com clareza. Muitos se espalharam para a Europa e depois, olha o que aconteceu lá na frente. Mais de 6 milhões morreram nas mãos dos europeus. Era para ter voltado. E tem mais uma. Não voltaram para Jerusalém. Anos mais tarde, os árabes tomaram conta daquilo lá. E os judeus não tinham um território. Só em 1947, 1948, eles todos estavam ali, a ONU interveio, né? Os ingleses ajudaram muito, porque os ingleses teve uma época que eles meio que dominaram Jerusalém e eles apoiaram muito a reconstrução e o retorno dos judeus e se tornar nação aos olhos do mundo, principalmente por influência da ONU. Tanto que por isso que Deus abençoou os ingleses. A Inglaterra, né? Os ingleses fundaram os Estados Unidos, olha a potência que é os Estados Unidos, que os ingleses apoiaram a reconstrução nacional do país de Israel. Só que só em 1948. Se eles tivessem ouvido a vontade de Deus, Deus sempre dá chance do povo fazer a vontade dele e escapar de muitos problemas. E o povo não dá ouvido. Se tivesse ouvido, voltem todos, a minha vontade é que vocês voltem. Tinha voltado mais de 1 milhão de judeus em Jerusalém e eles tinham se fortalecido ali, a cada ano ia dobrar, ia se tornar milhões, ninguém ia tirar aquele povo dali. Os árabes não iam tirar, os outros povos não iam tirar, e quem sabe eles não teriam morrido mais de 6 milhões na Segunda Guerra Mundial. Mas não voltaram.
Jerusalém ficou meio que vazia e os povos fazendo o que queriam e os judeus sofrendo pelo mundo. Ninguém pode dizer que Deus não deu a chance, porque Deus usou Jeremias e falou: meus planos são de paz. Vocês vão ficar 70 anos e voltem para Jerusalém. Não voltaram, pagaram o preço. Lamentável. Deus fez a parte dele. Providência divina, né? Então, dessa forma ficaram e acabaram tendo que receber um grande livramento, mas muitos problemas surgiram a partir dali, para a nação, para Israel e para os judeus. Uma falsa estabilidade. A estabilidade do povo de Deus dependia de este estar cumprindo a vontade do Senhor, conforme Jeremias 30 e 20. Confere lá Jeremias 30 e 20. Essa era a perfeita vontade do Senhor. E a estabilidade do povo ela não pode estar baseada em circunstâncias materiais. A estabilidade do povo de Deus tem que estar baseada na palavra de Deus. Tá? Ah, mas as circunstâncias, Rodrigo, elas são melhores, aí eu acho que Deus está nesse negócio. Não. Lembra, ô Isaac? Tá com dificuldade no deserto aí, Isaac? Tô, Senhor. Eu vou descer para o Egito. Não. Não desce para o Egito. Fica aqui. Mas aqui é deserto. Fica aqui. É na minha vontade que você vai prosperar. E a Bíblia diz que Isaac plantou e aquele ano ele colheu mais do que todo mundo. No deserto. É na vontade de Deus que a gente prospera, irmãos. Não se iluda com as circunstâncias. Não se iluda. Procure saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. E fique nela. Porque é na vontade do Senhor que vai vir estabilidade. Israel deveria confiar nas promessas de paz que o Senhor havia feito. Confere lá Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29 e 11. Israel deveria confiar. 3. A festa de Purim. Letra A. A palavra Purim vem do hebraico pur e significa pedaço. Essa expressão diz respeito à forma de como foi lançada a sorte sobre o povo judeu, conforme Esther 9 e 24. Então foi Amã, lançou sorte com um pedaço de alguma coisa, se popularizou essa palavra pur como lançar sorte. E como Deus virou a sorte, porque a sorte era para favorecer Amã, e Deus virou aquilo, acabou favorecendo os judeus. Aí os judeus decidiram, vamos comemorar o Purim, que a sorte foi virada a nosso favor. Entendeu aí? Por que eles comemoraram? Poxa, Rodrigo, mas por que comemorar uma coisa que era contrário, era ruim para eles comemorar isso? Porque foi essa sorte lançada que fizeram muitas mães chorar, muitas crianças, muitos homens chorar, desesperados, vamos morrer, tá dada a sentença. E depois vamos comemorar isso, é que eles entenderam dessa forma. Deus mudou a sorte, que era para cair uma sorte de acordo com a vontade de Amã, e Deus mudou aquilo, e essa sorte favoreceu os judeus, e Amã foi para a forca. E aí os judeus viram dessa forma, Mardoqueu viu dessa forma, e disse, ó, a partir de hoje a gente vai comemorar. É aquilo que Deus fez com Jó, né? Virou o cativeiro de Jó, mudou o cativeiro de Jó. E essa sorte aí, que era para cair sobre Amã, Deus mudou e caiu sobre os judeus, e quem morreu foi Amã. Então a gente vai comemorar. Por isso eu coloquei aqui, né, os judeus ali em festa, né? O livramento do povo judeu foi tão grande que o povo celebra o Purim até os dias de hoje. Confere lá Esther 9, 30 e 31. Se eu não me engano, o Purim é comemorado ali em Israel. Se você bater na internet, em qualquer site vai mostrar. Acho que é 13 e 14 de março. Eles comemoram lá o Purim em Israel. Mas não se escandalize, tá? Você vai ver fotos ali. Hoje muita gente comemora o Purim lá de uma forma bem carnal. Bem carnal. Vamos lá? Visão geral. O propósito do livro é registrar a providência de Deus com seu povo. Ó, providência, o Deus que está no controle, que muda a sorte, tá? O que era para ser uma coisa terrível, Deus muda e transforma numa bênção. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. Então fico alerta aqui, né, irmãos? Deus deu a oportunidade, avisou por meio de Jeremias, vocês vão lá, vão ser curados,
é para voltar. Meus planos é paz, mas tem que voltar. O povo foi curado e não quis voltar. Aí sofreram a angústia daquela ameaça de extermínio e depois, ao longo da história, se espalharam pela Europa e só deu problema, irmãos. Fora da vontade de Deus, só dá problema. Mas nós louvamos a Deus que Deus está no controle e vai consertando todas as coisas, né? O ser humano poderia ajudar o processo, né? Poderia facilitar. Mas Deus está no controle e Ele tem a forma de restaurar todas as coisas. E sabemos que vai restaurar, né? Conclusão, o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Amém? Nós chegamos ao final da lição de número 6, que começa aí a segunda sessão desse trimestre, o estudo sobre o livro de Esther. As próximas 4 lições agora, toda essa trama que ocorre ali por parte de Amã, mas também Deus trabalhando do outro lado. Na verdade, é Deus que começa, né? Começa o agir de Deus ali já, trabalhando para elevar Esther a rainha, e já o inimigo se levantando com a trama de Amã. Então, as próximas 4 lições vão falar disso. E depois as outras, a vitória, o agir de Deus abençoando o seu povo e derrotando os inimigos. Meus amados irmãos, deixa o teu ok nesse vídeo, me ajuda muito. Se inscreva no canal, quero mandar essa Bíblia para vocês e todos os inscritos me ajudam a fazer missões. Agora, redobre a tua atenção, pare um pouquinho o que está fazendo, pare um pouquinho, que a gente quando vai falar com Deus, vai fazer uma oração, tem que ser um tempo de qualidade. Então, desligue aí o que tiver outras coisas, barulho, tal. Vamos fazer uma oração aqui, em nome do Senhor Jesus, seguindo a orientação que o Espírito Santo me deu. Quero abençoar os alunos, abençoar esta aula, mas ordenar sobre a tua vida os milagres. Deus quer operar milagres. Então você que está enfermo, coloque a mão no teu coração como um sinal que você crê na cura. Você que precisa de uma provisão, um milagre de provisão, está precisando de um socorro, o nosso Deus é socorro presente na hora da angústia. Nós vamos ministrar uma bênção sobre a tua vida e você será alvo de um milagre de Deus. E depois você pode escrever um comentário testemunhando. O Espírito Santo mostrou para mim, muitos vão testemunhar do poder do meu nome através da oração. Ore comigo. Soberano e eterno Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te agradecer pelo ensinamento maravilhoso da tua palavra. Aprendemos com o livro de Esther que o Senhor é o Deus que quer ser sentido, que está no controle de todas as coisas e a tua vontade é o que é melhor para o teu povo e não as falsas estabilidades desse mundo. Que nós possamos, Pai, permanecer na tua vontade para estar sempre sendo ajudados pelo Senhor. Ilumine cada professor, cada aluno, que eles entendam, interpretarem bem esta lição para ensinar para todo o teu povo no Brasil e no mundo. Nós te agradecemos, Pai, pela Escola Bíblica Dominical. Agora, Senhor, seguindo a direção do teu Espírito, confiando no poderoso nome de Jesus Cristo, confiando na unção do teu Espírito, através da oração, nós ordenamos em nome de Cristo Jesus que toda obra maligna caia por terra, seja repreendido em nome de Jesus todo mal que queira se aproximar do teu povo. E pedimos, ó Pai, pelo poderoso nome de Jesus, que aconteçam milagres de curas. Este homem, esta mulher agora, que está crendo no poder do teu nome, eu creio, Senhor, que a unção do teu Espírito, através das ondas da internet, através da oração, destas palavras, no nome de Jesus, eu creio, Senhor, que toda enfermidade agora desapareça, em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés,
Seja repreendido toda infecção, todo mal caia por terra, desapareça em nome de Jesus. Sejam benditos com a bênção da cura, com a bênção da saúde. Fique livre desta infecção, fique livre deste câncer, fique livre deste nódulo, fique livre deste mal. Seja bendito com a bênção da saúde e que esta bênção se reparta para toda esta casa, pelo poder do nome de Jesus. Opere seu milagres, desça sobre esse lar, venha sobre esse lar o recurso, a provisão, o socorro, em nome de Cristo Jesus. Pelo poderoso nome de Jesus, nós bendizemos as famílias do Brasil e outros países. Sejam alvo de milagres e provisões da parte de Deus Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós ministramos estas bênçãos de milagres para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse, meus irmãos, desta bênção, simples assim. Agora cante um hino bonito para agradecer, esqueça. Não pense mais nisso. E você vai ver o milagre da parte de Deus. E você vai sentir Deus, muito mais que uma informação que se lê, mas uma experiência que se prova. Que Deus te abençoe, aleluia. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém.